O que ninguém te conta sobre a falsa ilusão do Natal e Ano Novo. O Natal e o Ano Novo não chegam como datas inocentes. Eles chegam como uma promessa silenciosa que ninguém verbaliza, mas quase todos aceitam. A promessa de que agora é permitido parar, de que agora é justificável adiar, de que agora a vida entra em modo de espera. A cidade desacelera, as cobranças diminuem, os erros ganham desculpas elegantes e a mente encontra um argumento perfeito para continuar exatamente onde está. Não porque tudo esteja bem, mas porque o calendário oferece abrigo psicológico, e é aí que a armadilha se fecha. Existe algo profundamente confortável na ideia de que a mudança pode esperar, que não faz sentido confrontar dores antigas quando todos ao redor estão celebrando, que não é o momento certo para decisões difíceis, ajustes internos ou confrontos com a própria consciência. O problema não está na celebração, está na negociação silenciosa que fazemos com nós mesmos. Um acordo interno que diz: agora não, depois eu vejo isso, ano que vem eu resolvo. E cada vez que esse acordo é renovado, algo dentro de você enfraquece sem fazer barulho. O estoicismo nunca alertou contra festas, ele alertou contra ilusões. E poucas ilusões são tão perigosas quanto a ideia de que o tempo externo tem poder sobre a transformação interna. Nenhuma data limpa a mente, nenhuma virada de ano reorganiza o caráter, nenhuma ceia apaga hábitos mal resolvidos. O que muda vidas não é o momento simbólico, é a decisão silenciosa tomada quando ninguém está olhando. O resto é cenário. Repare como o discurso coletivo empurra todos para o mesmo estado emocional. Gratidão forçada, otimismo ensaiado, promessas ditas em voz alta que não sobrevivem ao primeiro dia comum de janeiro. A mente gosta disso porque o ritual alivia a pressão. Ele cria a sensação de movimento sem exigir ação real. É como andar em círculos, acreditando que está avançando. Confortável, socialmente aceito, internamente vazio. Marco Aurélio escreveu para si mesmo em meio a guerras, perdas e responsabilidades esmagadoras. Ele não esperava dias especiais para ajustar a própria conduta. Ele não adiava o domínio interno até que o mundo ficasse calmo. Ele entendia algo que a modernidade tenta esquecer. Quanto mais você condiciona sua disciplina ao ambiente, menos controle você tem sobre si. Quando você depende do clima emocional externo para agir, você se torna refém dele. O fim de ano ensina o oposto do que promete. Ele treina a mente para associar mudança à exceção e não à constância. Ele reforça a ideia de que existem períodos autorizados para refletir e outros para se distrair. E aos poucos, quase sem perceber, você aprende a fugir de si mesmo com educação, com brindes, com votos de felicidade que não exigem compromisso real. Não existe nada de errado em descansar. O erro está em usar o descanso como desculpa para a estagnação. O erro está em transformar datas em muletas emocionais. O erro está em confundir pausa com adiamento. Quem vive assim acorda em janeiro com a mesma mente de dezembro, apenas mais cansada de prometer. Este vídeo não é sobre rejeitar o Natal ou o Ano Novo. É sobre arrancar deles o poder que nunca deveriam ter tido. O poder de decidir quando você começa a ser quem sabe que precisa ser. Porque quando você entrega esse poder ao calendário, você abdica do único domínio que realmente importa. O domínio sobre si. Existe um momento específico em que a ilusão do fim de ano se revela por completo. Não é durante a festa. Não é na contagem regressiva. É naquele instante silencioso em que você pensa em algo que deveria mudar e imediatamente responde a si mesmo com uma frase curta e perigosa: agora não. Esse pensamento parece inofensivo, até maduro, parece autocontrole, mas na maioria das vezes é apenas fuga disfarçada de bom senso.
A mente aprende rápido que pode usar o tempo como escudo. E quando aprende isso, passa a se esconder atrás dele sempre que a verdade aperta. O adiamento não acontece por preguiça. Ele acontece por medo de enfrentar o desconforto sem anestesia. Datas simbólicas funcionam como sedativos coletivos. Elas diminuem a urgência, suavizam a culpa e criam um intervalo artificial entre quem você é e quem sabe que deveria se tornar. O problema é que esse intervalo nunca fecha sozinho. Pelo contrário, ele se alonga. Cada adiamento torna o próximo mais fácil. Cada exceção vira padrão. E quando você percebe, não está esperando o momento certo, está esperando coragem. O estoicismo moderno não fala em eliminar desejos ou emoções. Ele fala em não ser governado por eles. E poucas emoções governam tanto quanto a esperança vazia. A esperança de que o próximo ciclo resolva o que você não teve firmeza para resolver neste. A esperança de que o ambiente mude antes que você precise mudar. A esperança de que a motivação apareça antes da ação. Todas essas esperanças têm algo em comum. Elas transferem responsabilidade. E tudo o que transfere responsabilidade enfraquece o caráter. Observe como o discurso social protege o adiamento. Frases como "deixa para depois", "aproveita agora", "ano que vem a gente vê" soam gentis, mas carregam uma pedagogia silenciosa. Elas ensinam que enfrentar a si mesmo é opcional, que o desconforto pode ser postergado indefinidamente sem custo real. Só que o custo existe. Ele apenas não aparece como dor imediata. Ele aparece como repetição, mesmos erros, mesmas frustrações, mesma sensação de estar sempre começando e nunca avançando. Marco Aurélio entendia que a mente humana sempre encontrará argumentos para não agir. Por isso, ele escrevia como quem corta desculpas antes que elas ganhem forma. Ele não perguntava se estava no clima certo. Ele perguntava se aquilo estava sob seu controle. E se estivesse, não havia negociação. Essa é a diferença entre disciplina e desejo. O desejo espera condições ideais. A disciplina cria estabilidade em qualquer condição. Quando você atrela mudança a datas especiais, você está ensinando seu cérebro a obedecer símbolos, não princípios. Está dizendo que o impulso externo tem mais autoridade do que a decisão interna. E isso cobra um preço alto, porque símbolos passam, princípios ficam. Quem vive de símbolos se perde quando eles acabam. Quem vive de princípios continua quando tudo silencia. O fim de ano expõe essa fragilidade, porque ele concentra promessas demais em pouco tempo. Promessas que não são sustentadas por sistemas, hábitos ou identidade, apenas por emoção. E emoção não sustenta nada sozinha. Ela inflama, mas não constrói. Ela empolga, mas não governa. O estoico sabe disso. Ele não despreza a emoção. Ele simplesmente não entrega o comando a ela. Se algo em você precisa mudar, o pior momento para decidir isso é quando todo o mundo concorda que não é o momento. Porque aí a sua decisão não nasce da clareza, mas da pressão. E decisões tomadas sob pressão externa raramente sobrevivem ao retorno da rotina. O verdadeiro perigo do agora não é o atraso, é o condicionamento. É ensinar a si mesmo que sempre haverá um amanhã mais conveniente para fazer o que exige firmeza hoje. E esse amanhã, na prática, nunca chega. Existe um alívio específico que só existe quando ninguém está exigindo nada de você. O fim de ano cria esse alívio de forma quase perfeita. As cobranças diminuem, as expectativas se dissolvem no coletivo e a mente entra em um estado raro de suspensão. Não é felicidade, é pausa da responsabilidade. E esse detalhe muda tudo, porque o cérebro não interpreta isso como descanso consciente. Ele interpreta como permissão. Permissão para não decidir, permissão para não confrontar, permissão para empurrar para frente o que incomoda.
Esse alívio temporário é sedutor porque parece cura. Você dorme um pouco melhor, ri com mais facilidade, sente uma leveza que não vinha aparecendo. Mas o estoico sabe reconhecer a diferença entre alívio e resolução. Alívio é quando a dor para de gritar. Resolução é quando a causa é enfrentada. O fim de ano entrega o primeiro e disfarça a ausência do segundo. E como a maioria das pessoas está exausta, confunde silêncio com solução. A mente moderna está viciada nesse mecanismo. Ela não busca mudança real, busca trégua. Busca um intervalo emocional em que não precise se explicar, nem para os outros, nem para si mesma. Festas, rituais, encontros e discursos positivos cumprem esse papel com eficiência. Eles criam um ambiente onde a consciência relaxa a vigilância. E quando a vigilância cai, os mesmos padrões continuam operando intactos, apenas fora do foco. Marco Aurélio alertava para isso sem usar essa linguagem. Ele entendia que o maior inimigo não é o caos externo, mas a negligência interna. Quando você usa o ambiente para se anestesiar, você enfraquece a atenção sobre si. E sem atenção não existe virtude, existe repetição. O alívio emocional não constrói caráter. Ele apenas suspende o incômodo de não tê-lo construído ainda. Repare como esse alívio cobra seu preço depois. Não durante, depois. Quando o calendário avança, quando as mensagens cessam, quando a rotina reaparece sem pedir licença. O que retorna não é apenas o problema antigo, retorna algo pior. A sensação de ter perdido tempo, de ter usado energia emocional para fugir, não para organizar. E essa sensação corrói por dentro, porque ela vem acompanhada de consciência. Você sabe que adiou, e saber disso pesa mais do que o problema original. O estoicismo moderno não rejeita prazer, encontro ou celebração. Ele rejeita dependência. O problema não é sentir alívio, é precisar dele para funcionar. Quando você só se sente capaz de respirar quando o mundo desacelera, você entrega ao mundo o controle da sua estabilidade. E tudo o que depende do externo é frágil por definição. O alívio temporário ensina a mente a buscar contextos fáceis em vez de força interna. Ensina que para se sentir melhor é preciso que algo fora mude. Menos trabalho, menos cobrança, mais permissividade. Mas a vida não se organiza para preservar seu conforto. Ela testa sua estrutura. E quem não construiu estrutura interna durante os períodos de calma, desmorona quando a pressão retorna. Existe uma diferença silenciosa entre o descanso do homem disciplinado e o alívio do homem cansado. O primeiro descansa para voltar mais firme. O segundo se alivia para não precisar voltar diferente. Um usa a pausa como ferramenta, o outro usa a pausa como fuga. E o fim de ano, para a maioria, se encaixa perigosamente na segunda opção. Nada disso é óbvio enquanto está acontecendo. A armadilha do alívio é justamente parecer inofensiva. Ela não grita, ela embala, ela diz que está tudo bem esperar, que agora não é hora de pensar pesado, que depois você resolve. E quando você aceita esse discurso muitas vezes, algo muda na sua relação com o próprio dever. Ele deixa de ser prioridade e vira incômodo. O problema não é o silêncio das festas, é o que você faz com ele. Se usa para se ouvir ou para se esquecer. O estoico escolhe o primeiro, mesmo quando dói. Porque ele sabe que qualquer alívio que custe clareza cobra juros altos. O ano novo se sustenta sobre uma mentira elegante. A ideia de que existe uma linha invisível capaz de separar quem você foi de quem você será. Uma fronteira simbólica que promete deixar para trás hábitos, erros e incoerências apenas porque o número do calendário mudou. A mente gosta dessa fantasia porque ela oferece redenção sem confronto. Ela diz que basta atravessar a data certa para começar de novo.
E enquanto essa crença parece inofensiva, ela treina algo perigoso: a transferência da responsabilidade para o futuro. O problema não está em planejar, está em adiar sob o disfarce de planejamento. O discurso do ano que vem eu faço cria a sensação de organização, quando na verdade cria distância. Distância entre intenção e ação. Distância entre consciência e prática. E quanto maior essa distância, mais difícil fica atravessá-la. O estoicismo ensina que a mente se acostuma rápido à própria incoerência quando ela é bem justificada. O Ano Novo cria um fenômeno psicológico curioso. Ele transforma mudança em evento, não em processo. E eventos têm começo, meio e fim. Processos exigem continuidade. Quando você associa transformação a um evento, você inconscientemente espera impacto imediato, emoção alta, sensação de virada. Mas caráter não muda com impacto, ele muda com repetição. E repetição não tem glamour. Ela acontece no comum, no dia sem nome, no momento em que ninguém está assistindo. Marco Aurélio nunca escreveu para se empolgar, ele escrevia para se alinhar. Ele não prometia versões futuras de si mesmo. Ele ajustava a conduta no presente. O imperador sabia que a mente humana sempre tentará negociar o agora, oferecendo um amanhã mais bonito. E que essa negociação é quase sempre desigual. Você entrega a ação real e recebe expectativa. Entrega esforço concreto e recebe fantasia. No curto prazo parece um bom negócio. No longo prazo, é devastador. A mentira do Ano Novo não é dizer que você pode mudar, é sugerir que você pode esperar para mudar. E essa sugestão é poderosa porque ela se disfarça de esperança. Mas esperança sem ação é apenas uma forma socialmente aceita de inércia. Ela não dói imediatamente, ela apenas paralisa com suavidade. E quanto mais suave a paralisia, menos você luta contra ela. Observe como as promessas de fim de ano quase nunca vêm acompanhadas de sistemas. São frases soltas, desejos genéricos, intenções vagas. Ser melhor, ter mais disciplina, cuidar da saúde, crescer. Nada disso se sustenta sozinho. Sem estrutura, a promessa vira peso. E quando o peso aperta, a mente encontra outra data para transferi-lo. O estoicismo moderno desmonta essa ilusão ao lembrar algo simples e incômodo. Não existe versão futura de você separada do agora. Existe apenas continuidade. O homem de janeiro é o homem de dezembro que continuou fazendo ou deixando de fazer as mesmas coisas. Nenhuma virada interrompe padrões. Apenas decisões repetidas os enfraquecem. Quando você acredita que o Ano Novo carrega poder transformador, você enfraquece o único poder real que possui, o poder de agir sem permissão simbólica, o poder de mudar sem plateia, o poder de decidir mesmo quando não parece inspirador. Esse poder não aumenta com datas, ele aumenta com uso. O maior risco do ano que vem, eu resolvo, não é fracassar, é nunca começar de verdade, porque enquanto você espera o momento perfeito, a vida segue reforçando o que já existe, e o que não é confrontado se solidifica. O estoico não rejeita o futuro, ele apenas não se esconde nele, ele age no único lugar onde a virtude pode ser construída. Agora, existe um traço que separa pessoas que avançam das que vivem recomeçando. Não é talento, nem força de vontade, nem circunstância. É a relação que cada uma delas tem com datas simbólicas. Pessoas frágeis, emocionalmente, precisam que o mundo marque o momento por elas. Precisam de um sinal externo que diga agora pode. Pessoas fortes não esperam autorização. Elas agem quando entendem que algo está sob seu controle, independentemente do dia, do clima ou do consenso social. Isso soa duro porque contraria tudo o que é ensinado de forma sutil desde cedo. Somos treinados a celebrar marcos, viradas,
Ciclos. Acreditamos que eles carregam um tipo de energia especial, mas o estoico enxerga esses marcos como o que realmente são: convenções humanas, úteis para a organização externa, perigosas quando passam a governar decisões internas. Quando você condiciona sua disciplina a datas, você entrega seu centro de comando ao calendário. Pessoas fortes desconfiam de datas promessa porque já entenderam o padrão. Já viveram o entusiasmo que evaporou. Já sentiram a empolgação inicial morrer na primeira semana comum. Já perceberam que o mundo não muda o ritmo para acomodar resoluções pessoais. Por isso, elas não colocam esperança em viradas, colocam método no presente. Elas sabem que a vida real acontece nos dias sem nome, não nos dias comemorados. Marco Aurélio governava um império cercado por instabilidade, guerras, traições, doenças, perdas. Ainda assim, sua escrita não depende de eventos especiais. Ele não aguardava períodos simbólicos para corrigir falhas internas. Ele se observava diariamente porque sabia que a mente se desorganiza rápido quando não é vigiada. Para ele, cada dia comum era suficiente para treinar virtude. Cada manhã era uma chance real de alinhar ação e princípio. Nada além disso era necessário. O contraste com a mentalidade moderna é brutal. Hoje, muitos acreditam que sem motivação não há ação, que sem clima emocional favorável não há disciplina, que sem um começo bonito não vale a pena começar. Essa lógica cria adultos dependentes de estímulos externos para funcionar. E dependência nunca combina com força interior. Quem precisa de empolgação para agir se paralisa quando ela desaparece. Quem precisa de datas para mudar se perde quando o calendário avança e nada acontece. Pessoas fortes odeiam datas promessa não porque desprezam celebrações, mas porque conhecem o preço psicológico da expectativa não sustentada. Elas sabem que prometer em voz alta sem estrutura interna gera frustração silenciosa. E frustração repetida corrói a confiança em si mesmo. Cada promessa quebrada não some. Ela fica registrada. E depois de muitas, a mente passa a duvidar da própria palavra. Esse é um dos danos mais profundos do ciclo de resoluções vazias. O estoicismo moderno propõe algo mais simples e mais exigente. Não prometa, execute. Não espere sentir vontade. Decida. Não transforme mudança em espetáculo. Transforme em hábito. Essa abordagem não gera euforia, gera estabilidade. E estabilidade, ao contrário do entusiasmo, não depende de datas. Ela se sustenta sozinha. Quando você para de usar o calendário como desculpa, algo muda na sua postura. Você começa a perceber que sempre houve tempo, sempre houve espaço, sempre houve margem para a ação. O que faltava não era o momento certo, era disposição para suportar o desconforto de agir sem garantias emocionais. Pessoas fortes entendem isso cedo ou tarde. Elas escolhem o desconforto do agora, em vez do arrependimento do depois. Datas promessa criam uma ilusão perigosa de recomeço coletivo. Elas fazem parecer que todos estão mudando juntos. Mas mudança real é solitária. Ela acontece quando ninguém está observando, quando não há contagem regressiva, quando não existe aplauso. É nesse silêncio que o caráter se forma, e quem aprende a agir nesse silêncio não precisa de marcos externos para seguir em frente. O problema nunca foi o Natal ou o Ano Novo. O problema é esperar que eles façam o trabalho que só você pode fazer. Quando você entende isso, datas voltam a ser apenas datas, e você recupera o comando do que realmente importa. O momento mais honesto de todo esse ciclo acontece quando tudo termina, quando as mensagens diminuem, quando a casa fica silenciosa, quando o corpo volta à rotina e a mente não tem mais estímulos suficientes para se distrair. É aí que a verdade aparece, não como choque, mas como constatação.
Nada mudou por si só. O barulho passou, mas o conteúdo interno permaneceu intacto. E essa percepção, para quem presta atenção, é impossível de ignorar. O silêncio depois da festa não cria o vazio. Ele apenas remove o ruído que o escondia. Durante semanas, a mente foi alimentada com expectativas, encontros, permissões e discursos prontos. Tudo isso ocupa espaço. Quando desaparece, sobra aquilo que sempre esteve ali. Pendências não resolvidas. Decisões adiadas, promessas feitas sem estrutura. O silêncio funciona como um espelho, e nem todos gostam do que veem quando são obrigados a se encarar sem distrações. O estoicismo ensina que fugir de si mesmo é fácil quando o mundo oferece atalhos emocionais. O difícil é permanecer presente quando eles acabam. Marco Aurélio valorizava esses momentos de quietude não porque eram confortáveis, mas porque eram esclarecedores. Ele sabia que a mente só revela seu estado real quando não está sendo estimulada artificialmente. É no silêncio que se percebe se houve avanço ou apenas entretenimento. Para muitos, esse retorno à rotina é acompanhado por um peso estranho. Não é tristeza clara. É uma mistura de frustração com consciência. A sensação de que algo poderia ter sido diferente, mas não foi. Esse peso não vem das festas. Vem da percepção de que mais um ciclo passou sem que decisões fundamentais fossem tomadas. E quanto mais lúcida a pessoa, mais esse peso incomoda, porque não dá para fingir que não se percebeu. O silêncio pós-festa é um teste. Ele revela quem usou o período para se organizar internamente e quem apenas se anestesiou. Quem se organizou volta mais estável. Quem se anestesiou volta inquieto. A inquietação não é sinal de fraqueza, é sinal de alerta. É a mente dizendo que algo foi evitado. O problema é que a maioria tenta silenciar esse alerta rapidamente, preenchendo o vazio com novas distrações, novos planos vagos, novas promessas futuras. O estoico faz o oposto. Ele não corre do desconforto que surge quando o barulho acaba. Ele permanece, observa, analisa, entende. Ele sabe que esse desconforto carrega informação. E informação ignorada se transforma em repetição. Quando você foge do silêncio, você perde a chance de corrigir rota. Quando você permanece, mesmo que seja incômodo, você recupera a clareza. Esse momento pós-festa é decisivo porque ele não oferece apoio externo. Não há discurso coletivo. Não há empolgação compartilhada. Só você e sua consciência. E tudo o que é real resiste a esse encontro. Tudo o que era ilusão se dissolve rapidamente. É por isso que tanta gente teme o silêncio. Ele exige honestidade. E honestidade exige responsabilidade. Não existe nada de errado em sentir esse impacto ao final de um ciclo. Errado é ignorá-lo. Errado é tratar o desconforto como algo a ser eliminado em vez de compreendido. O silêncio não pede que você se julgue, ele pede que você veja. E ver com clareza já é um passo raro. Quando você aprende a respeitar esse silêncio, algo muda na sua relação com datas e rituais. Eles perdem o poder de anestesiar. Você passa a usá-los como pausas conscientes, não como fugas, e isso marca uma transição importante. Você deixa de ser alguém que precisa de barulho para se sentir bem e passa a ser alguém que consegue sustentar a própria presença quando tudo cala. É nesse ponto que o estoicismo deixa de ser conceito e vira postura. Quando você não precisa fugir de si mesmo depois que a festa acaba. Quando o silêncio não assusta, mas orienta. Quando o fim do barulho não revela vazio, mas direção. Existe uma ideia que incomoda porque retira todas as muletas ao mesmo tempo. A de que recomeços reais não têm data, não tem anúncio e não tem plateia. Eles não começam quando o mundo muda de página, mas quando você para de negociar consigo mesmo.
Esse tipo de recomeço não é empolgante. Ele não vem acompanhado de emoção alta, nem de sensação imediata de vitória. Ele começa seco, silencioso e muitas vezes solitário. Justamente por isso funciona. A mente foi treinada para acreditar que mudanças importantes precisam ser marcadas, que precisam de um ponto inicial claro, de uma sensação de virada, de um antes e depois bem definido. O problema é que a vida não respeita essas divisões simbólicas. Ela opera em continuidade. O que você faz hoje escorre para amanhã. O que você evita agora reaparece depois. E o que você enfrenta sem esperar permissão começa a perder força imediatamente. O estoicismo moderno não vende a ideia de transformação radical em um instante. Ele propõe algo mais difícil e mais honesto. Ajustes pequenos, feitos no momento exato em que a mente tenta escapar. É ali que o caráter é treinado. Não quando tudo parece favorável, mas quando você percebe a vontade de adiar e decide não obedecê-la. Esse gesto não é visível para ninguém, mas ele altera tudo por dentro. Marco Aurélio entendia que esperar o cenário ideal é uma forma elegante de covardia. Não por falta de coragem física, mas por resistência a encarar a própria incoerência. Ele não escrevia sobre futuros grandiosos. Escrevia sobre o dever presente, sobre agir conforme a razão, mesmo quando o impulso pede outra coisa. Para ele, o verdadeiro recomeço acontecia toda vez que a mente se alinhava novamente ao que estava sob seu controle. Quando você remove datas da equação, algo desconfortável acontece. Não existe mais desculpa. Não existe mais depois. Não existe mais o momento certo prometido pelo calendário. Resta apenas a pergunta que ninguém gosta de responder. O que está sob meu controle agora? Essa pergunta não anima. Ela responsabiliza. E responsabilidade assusta porque ela devolve o comando para onde ele sempre esteve, mas foi evitado. O recomeço sem data exige maturidade porque ele não oferece anestesia emocional. Você não se sente melhor imediatamente. Pelo contrário, muitas vezes se sente exposto, porque agir sem apoio simbólico faz você encarar a própria fragilidade. Mas essa exposição é produtiva. Ela revela limites reais, não imaginários. E só é possível fortalecer o que é visto com clareza. Há uma diferença fundamental entre decidir mudar e decidir parar de se enganar. A primeira pode ser feita 1000 vezes sem efeito real. A segunda altera o eixo interno. Quando você para de se enganar, pequenas decisões ganham peso. O hábito de justificar enfraquece. A necessidade de aplauso diminui e a ação começa a surgir não como promessa, mas como consequência natural da lucidez. Esse tipo de recomeço não se anuncia, ele se sustenta. Ele não depende de motivação constante, porque não nasce de entusiasmo, nasce de entendimento. E entendimento não oscila tanto quanto emoção. Quando você entende algo profundamente, você não precisa se convencer todos os dias. Você apenas age de acordo. O mundo moderno oferece infinitas oportunidades de recomeço simbólico. Novos anos, novos ciclos, novos marcos. O estoico escolhe outro caminho. Ele recomeça sempre que percebe que se afastou do que considera correto. Sem drama, sem cerimônia. Sem esperar que o mundo concorde. Esse recomeço contínuo parece pequeno, mas constrói algo que datas nunca constroem: consistência. Quando você aceita que o verdadeiro recomeço não tem data, você elimina a espera. E quando elimina a espera, elimina também grande parte da frustração, porque não há mais expectativa depositada em algo externo. Há apenas prática. E prática, quando sustentada, transforma mais do que qualquer promessa coletiva. Esse é o ponto em que a ilusão perde força definitiva. Quando você entende que não precisa de permissão para agir,
que não precisa de um novo ano para corrigir rota, que não precisa de um ritual para começar a viver de forma mais alinhada. Tudo o que você precisa já estava disponível antes da festa, durante o silêncio e continuará disponível amanhã. A escolha é sempre imediata. Finally, chega o ponto em que não há mais nada a desmontar fora. Nenhuma data para questionar, nenhum ritual para analisar, nenhuma ilusão coletiva para expor. Resta apenas você diante de uma verdade simples e desconfortável. Nada muda porque o ano mudou. Tudo muda apenas quando você decide sustentar uma postura diferente no dia comum, no momento sem testemunhas, na escolha que não gera narrativa. Esse é o ponto em que muitos recuam, porque aqui não existe empolgação, não existe sensação de começo épico, não existe energia emprestada pelo ambiente. Existe apenas a exigência de coerência. O estoicismo moderno converge exatamente para isso. Não para a negação da vida, mas para a recusa em viver sob ilusões reconfortantes. Ele não promete leveza constante, promete solidez, e solidez raramente é confortável no início. Marco Aurélio não escreveu para ser lembrado, escreveu para não se perder. Cada reflexão era uma âncora lançada contra a tendência humana de se distrair, de se justificar, de se poupar quando deveria se alinhar. Ele entendia que a mente sempre buscará caminhos fáceis para evitar o esforço interno. E por isso a vigilância precisava ser constante, não intensa, apenas em momentos especiais. Quando você entende isso, o Natal volta a ser apenas um encontro. O Ano Novo volta a ser apenas uma virada numérica. Eles deixam de carregar expectativas irreais. Você não espera mais que tragam sentido, direção ou força. E quando essa expectativa cai, algo curioso acontece. Você passa a desfrutar dessas datas sem depender delas, sem cobrar delas aquilo que nunca poderiam entregar. A maior armadilha da vida moderna não é o sofrimento, é o adiamento permanente do enfrentamento, é viver sempre em preparação para um momento que nunca se concretiza. O estoico corta esse ciclo ao aceitar que a vida não oferece cenários ideais, oferece apenas circunstâncias mutáveis e a possibilidade constante de agir com retidão dentro delas. Isso não é inspirador no sentido popular. É libertador no sentido profundo. Chega um momento em que você precisa decidir se continuará usando o tempo como desculpa ou se passará a usá-lo como matéria-prima. O tempo não é aliado nem inimigo. Ele apenas revela. Revela o que foi feito, o que foi evitado, o que foi repetido. Quem deposita esperança nele se frustra. Quem o utiliza com consciência constrói algo que não depende de datas para existir. O verdadeiro encerramento deste vídeo não é uma frase forte. É uma pergunta que permanece depois que ele termina. Você vai continuar esperando que o mundo te autorize a mudar ou vai assumir que a responsabilidade sempre foi sua? Essa pergunta não exige resposta em voz alta. Ela exige postura. A partir do momento em que você entende que não existe mais o depois confortável, algo se reorganiza internamente. A ação deixa de ser negociada. O hábito de justificar enfraquece. A necessidade de aprovação diminui. Você não se torna mais duro com o mundo, torna-se mais honesto consigo mesmo. E essa honestidade é o solo onde a disciplina cresce sem esforço artificial. O estoicismo moderno não pede que você abandone tudo. Ele pede que você pare de mentir. Pare de prometer o que não sustenta. Pare de esperar o cenário perfeito. Pare de usar datas como escudo emocional. Quando isso acontece, não há explosão. Há silêncio. Um silêncio diferente daquele que vem depois da festa. Um silêncio firme, estável, lúcido. Nesse silêncio, você não se sente perdido. Sente-se responsável.
E responsabilidade, quando aceita, traz uma calma que nenhuma celebração coletiva consegue oferecer, porque essa calma não depende de luzes, discursos ou viradas simbólicas. Ela nasce do alinhamento entre o que você pensa, o que você decide e o que você faz. Quando você alcança esse ponto, o calendário perde o poder de te conduzir. Você passa a caminhar por conta própria, sem pressa artificial, sem espera vazia, sem necessidade de recomeços dramáticos, apenas continuidade consciente. E isso, no fim, é tudo o que um estoico busca. Não uma vida perfeita, mas uma vida que não precisa ser adiada para começar.